Bom dia! Saúdo a todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz para você, internauta, a paz para você, ouvinte, a paz para você, homem e mulher de Deus. A paz para todos vocês que seguem esse canal. Amém? A mensagem de hoje é falar sobre Jesus Cristo. Do que será que Jesus Cristo veio fazer no planeta Terra? Há muitos anos atrás. O que tem a ver a Páscoa exatamente com ovo? Porque muita gente estão comprando ovo de Páscoa. E até para você ter ideia, meu amigo, eles dificultam a vida da humanidade, até mesmo de comprar esse tipo de coisa. Quer dizer, eles dizem que o ovo da Páscoa tem tudo a ver com Jesus Cristo, com o nascimento e muito mais. Eu te digo uma coisa, meu amigo, esses ovos de Páscoa aí não tem nada a ver com Jesus Cristo. Não tem nada a ver. Sabe disso? Exatamente eles comemoram esse tal de ovo, sei o que, esse tal de Páscoa. Exatamente porque é tal de algo, né, que eles há muitos anos atrás aconteceu, né? Que até mesmo uma coisa pagã. Sabe disso? Uma coisa diabólica. Sabe disso? E ovo de Páscoa não tem nada a ver com o nascimento de Jesus, sofrimento de Jesus, não tem nada a ver com Jesus. Não. Isso aí foi algo pagão, algo diabólico mesmo que lançaram para desviar o povo da verdade. Da verdade que liberta, a verdade que salva, que cura e liberta. Sabe disso? Desse jeito. Então o ovo não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Porque a Páscoa verdadeira, a Páscoa de verdade, que isso quer simbolizar, dizer que alguém exatamente nasceu, se colocou no seu lugar, pagou a sua dívida. Sabe disso? Porque o salário do pecado é a morte, mas Jesus veio, né, e nos resgatou, nos deu a vida, pagou nossa dívida. Sabe disso? Se colocou no nosso lugar e morreu no nosso lugar. E ao terceiro dia, ele ressuscitou para nos dar vida e vida com abundância. E isso significa Páscoa de verdade. Sabe disso? Isso que é Páscoa. E hoje vamos falar exatamente de Jesus Cristo. Antes de eu falar sobre a Páscoa, sobre Jesus Cristo, se inscreva nesse canal aqui abaixo, nesse nomezinho vermelho aqui abaixo, ó. Tá vendo aqui? O nomezinho escrito assim. Inscreva-se. Aí vai aparecer um sinozinho. O último de cima, clica, né? Para que toda vez que eu colocar um vídeo novo como esse, o YouTube venha te avisar no seu smartphone, no seu tablet ou no seu computador. Entendeu? Se você gostou do vídeo, dá um joiazinho. E mesmo na TV. Amém? Que Deus abençoe. Vamos para a mensagem. Há muitos anos atrás, quando Jesus Cristo nasceu, do qual está escrito no livro de Mateus, no capítulo 2, fala sobre o nascimento do rei, do maior rei que já teve aqui na terra. Eles falam exatamente Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele nasceu, já nasceu em perseguição de morte. Porque o diabo queria impedir que Jesus Cristo viesse a seu mundo. Porque o próprio diabo, ele sabia que ia vir alguém que ia destruir o seu reinado. Que ia destruir exatamente os seus planos. Quebrar a maldição do qual ele lançou a esse planeta Terra. E a maldição estava sobre toda a humanidade. E o diabo, ele ficou sabendo. Ele já sabia que desde a fundação, desde o tempo
que quando Adão, né, desobedeceu a Deus junto com Eva, o próprio diabo ele já sabia que ia vir alguém de uma virgem, de uma mulher ou de uma virgem, que ia nascer exatamente alguém, né? Uma criança ia nascer, ia crescer, e essa criança que ia nascer, exatamente que ia vir ao mundo, ia crescer, iria destruir todos os planos de Satanás, sabe, de todos os planos dele, né? Todos os projetos do próprio Satanás. Então, quando Jesus Cristo veio a esse mundo, né? O próprio diabo ele cuidou exatamente para matar Jesus Cristo. Sabe disso? Porque o próprio Jesus ele nasceu no tempo de Herodes. Então, o próprio diabo, né? O próprio diabo ele cuidou para que Jesus Cristo não viesse a esse mundo, para que ele não viesse exatamente estragar com seus planos, sabe disso? Quebrar a maldição, estragar seus planos aqui na terra. Então, Jesus nasceu. E no tempo de Herodes, o Herodes também ficou sabendo que iria nascer alguém que ia ser o rei dos judeus, né? E para o rei Herodes, Herodes não aceitava ninguém que viesse ser rei acima dele, ou então igual a ele, ou então superior a ele. Não, isso aí não. Porque o Herodes ele é tão orgulhoso, prepotente, arrogante, né? Que ele não aceitava ninguém superior a ele, igual a ele, não. Sabe disso? Então, ele ficou sabendo que nasceu uma criança que iria exatamente libertar o povo. Que ele ia ser rei, o rei dos judeus. E ele não aceitou esse caso, então ele mandou matar toda criança de 2 anos abaixo. E isso está escrito no livro de Mateus, capítulo 2, e no verso 16, no qual diz que o rei Herodes mandou matar toda criança de 2 anos abaixo. Se fosse mulher, deixa viver. Mas todo menino macho de 2 anos abaixo, mata. Quer dizer, o diabo fez de tudo para que o próprio Senhor Jesus viesse morrer. De tudo ele fez. Sabe disso? Quando Jesus chega no deserto, né? No deserto, quando ele cresce, quando o mestre, ele cresce, já na sua fase adulta, né? Quando ele é batizado batizado exatamente pelo próprio João Batista, né? Exatamente ele foi pelo deserto, conduzido pelo Espírito Santo. Sabe disso? E chegando ao deserto, depois de jejuar 40 dias, 40 noites, depois, quem aparece? O atentador. Por que o atentador? Porque na fraqueza é que ele aparece. Na fraqueza do ser humano, do homem, da humanidade que ele aparece. Para o atentar. Sabe disso? Então o próprio diabo ele fez de tudo no deserto para pegar Jesus. Para fazer Jesus desobedecer. Para fazer Jesus errar. Para fazer Jesus, né, transgredir alguma lei, alguma coisa. Para que ele não viesse resgatar a humanidade. Então o próprio já fez de tudo mesmo. Mas não teve jeito. Para você ter ideia, meu amigo. O diabo, ele nunca quis, né, exatamente que Jesus Cristo salvasse o seu povo. Sabe disso? Porque o objetivo dele era destruir Jesus. Era matar Jesus. Matar. Sabe disso? Matar Jesus. Que ele morresse. Para que ele não viesse salvar o seu povo. E para você ter ideia. Já outro tempo. Né, o tempo foi passando. Se passou-se o tempo. Depois o próprio diabo
Ele já não queria mais que Jesus morresse. Sabe disso? Ele não queria que Jesus morresse. Não queria. Sabe disso? Ele não queria mais que Jesus morresse. E no livro de Lucas, né? Livro de Lucas. Exatamente no livro de Lucas, no capítulo 22, no verso 42, né? Só para você ter ideia. Fala exatamente que Jesus Cristo estava aonde? Estava exatamente no jardim Getsêmani. Sabe isso? No jardim Getsêmani. Porque lá no jardim Getsêmani foi aonde Jesus Cristo transpirou sangue e muito mais. Mas se nós voltar antes disso, se nós voltar mais lá atrás, quando Jesus Cristo ele anunciou para os seus discípulos, né, que ele iria morrer. Ele iria morrer. Então, e há poucos dias iria acontecer a Páscoa. A Páscoa. Mas entre poucos dias, ele iria morrer. Sabe disso? Ele iria morrer. Então, imediatamente, o próprio diabo usou Judas. Usou Judas exatamente para dizer: mas Senhor, tem muitos soldados sob o seu comando. Nós não vamos deixar que você morra. É só você exatamente querer e todos os soldados vão estar do seu lado. Vai ter muitas coisas do seu lado. Nem preciso que você morra. E o próprio Senhor Jesus Cristo é preciso que isso aconteça. E Judas Iscariote ficou muito indignado com isso, né? Muito indignado. E mais com pouco o próprio diabo sai da vida de Judas e entra em Pedro. Jesus se levanta, começa a andar por ali. E o próprio diabo entra em Pedro e fala: meu Senhor, você não vai morrer. E Jesus fala: é preciso, Pedro. É preciso que eu morra. É preciso que exatamente eu morra. Se eu não morrer, o povo não vão ser salvo. Mas, Senhor, isso não vai acontecer. Nós não vamos deixar, Pedro. Eu tenho que morrer, Pedro. Isso tem que acontecer, Pedro. E Pedro exatamente falando: mas, meu Senhor, isso não pode acontecer. De repente, Jesus olha para Pedro imediatamente, rápido, e fala: afasta de mim, Satanás. Exatamente, o diabo afasta. Larga Pedro imediatamente. E quando chega a Páscoa, exatamente é preparada a Páscoa, né? E ali, na Páscoa, exatamente, Jesus convoca todos os seus discípulos e todos se assentam em uma mesa. A mesa. Sabe? Se assenta à mesa. Os 12 apóstolos, junto com ele, à mesa. E Jesus Cristo partindo o pão, na última ceia que ele teve aqui na terra. Partindo o pão, levantando o pão, abençoando, apresentou aquele pão, orou e partiu o pão e falou para ele: coma. Esse é o meu corpo que é dado por vós, por cada um de vocês. Ele disse: coma desse pão. Aí de repente, todos eles comeram do pão, olhando para o mestre, assustado, né? Olhando um para o outro. E mais com pouco, o próprio Cristo pega exatamente o cálice da nova aliança.
e apresenta aquele cálice, né? E fala para os seus discípulos: bebam. Esse é o cálice da nova aliança. Faça isso em memória de mim. Toda vez que beberes desse cálice, faça isso em memória de mim. Porque esse cálice representa exatamente meu sangue. O sangue que é derramado por muito aqui na terra, para perdoar os pecados da humanidade, de toda a humanidade. Faça isso em memória de mim toda vez que for, né, comer ou beber, comer desse pão ou beber desse cálice. Faça isso em memória de mim toda vez. Faça isso. Então, ao lado do mestre, quem estava? Judas Iscariote, quem ele sempre estimava, amava, né? Jesus Cristo sempre beijava seus discípulos, abraçava, amava seus discípulos. E olha que o mestre não fez nenhum deles, né, como se fosse exceção de pessoa. Não fez. Porque o mestre sempre ele demonstrou de ser diferente, por ele ser, né, 100% homem aqui na terra. E para você ter ideia, Jesus Cristo, depois que deu o cálice para cada um deles beber, depois anunciou o traidor: um de vocês hão de me trair. Um de vocês hão de me entregar. Um de vocês vai me entregar. Então, o Judas Iscariote foi e perguntou: porventura sou eu? Jesus olhou nos olhos dele e falou assim: o que tu já concordou em fazer, o que tu já pensou em fazer, faça logo, faça rápido. De repente Judas se levanta, sai da mesa, sai do meio dos discípulos e vai entregar o mestre. O mestre agora se levanta da mesa, pega os seus discípulos e vai para o jardim de Getsêmani. Chegando no jardim de Getsêmani, deixa uns ali, chama Pedro, Tiago e João para seguir mais adiante um pouco. E ali, Jesus pede para eles vigiar, orar e vigiar, ficar atento. Enquanto Jesus ia orar, sozinho, à parte. Sabe disso? Então Jesus, quando ele orava, qual será que foi a oração dele no jardim de Getsêmani? Porque ele estava exatamente angustiado. Eu disse, angustiado. Angustiado igualmente todo homem fica angustiado. Todo homem fica angustiado. Quando vem os problemas, surgem os problemas, vem a adversidade, etc, etc, a angústia bate. O medo. Sabe disso? E muito mais. No livro de Lucas, né? Lucas, no capítulo 22, no verso, né? No verso exatamente 42, vai falar exatamente assim. Olha o que diz. Dizendo, Jesus orando no jardim de Getsêmani assim, ó: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. O que quer dizer isso? Pai, Jesus orando. Se possível for, Pai. Será que não tem outro meio, Pai, de resgatar o teu povo sem ser preciso que eu morra? Será que não tem outro meio, causar outra situação para que eu não venha morrer? Isso era a oração do mestre. Quer dizer, o próprio Jesus orando: Pai, se queres, Pai,
passa de mim esse cálice. Quer dizer, livra-me desse sofrimento. Livra-me exatamente de tudo isso. Não tem outra situação, não tem outro meio de resgatar o teu povo. Olha só, isso é Jesus Cristo falando na oração. Na oração. E para continuar a oração, para completar, diz assim. Olha o que diz. Contudo, não se faça a minha vontade. Jesus orando, não faça a minha vontade, mas exatamente a tua. Quer dizer, Pai, se possível for, Pai, passa de mim esse cálice. Quer dizer, não tem outra forma de resgatar o teu povo? Não tem outro jeito de me livrar exatamente dessa morte? Aí Jesus Cristo continuando, né? Falando exatamente, mas faça exatamente a tua vontade, não a minha. Quer dizer, Pai, mas se o Senhor quiser mesmo que eu morra pelo teu povo, morra na cruz do Calvário para salvar, resgatar o teu povo, que seja feita a tua vontade. Tá vendo só? Tá vendo só? E ali, nessa mesma oração, o corpo do mestre estava transpirando sangue. Transpirando. Tem pessoas, né? Tem pessoa que quando transpira, sai é suor, né? Já o mestre não. No jardim de Getsêmani, fazendo essa oração, o corpo do mestre estava saindo sangue. Transpirando sangue. Tudo isso por causa dos nossos pecados. Tudo isso por causa dos seus erros. Dos meus erros. Sabe disso? É. E Jesus Cristo falando. Pai, será que não tem outra forma de me livrar dessa morte? Dessa dor? Desse sofrimento? Aí eu fico imaginando o próprio Deus, né? O Pai falando. Não. Eu não tenho outra forma. Eu fico confiturando, né? O próprio Pai falando com o filho ali, né? Através da oração. E o filho orando ao Pai, falando com o Pai através da oração e falando com ele. E o próprio Pai respondendo, não, filho. Não tem outra forma de eu resgatar a humanidade. O único meio, filho, de eu resgatar exatamente a Iglotine, né? O Miguel. Resgatar o Iarlo. Resgatar o irmão José. Não é isso? Resgatar exatamente a humanidade. Só tem um meio. Exatamente, filho. Você morrer por essa humanidade. Mesmo ela sendo pecadora. Mesmo não valendo nada. Siga em frente, filho. Morra naquela cruz do Calvário pelo meu povo. E resgata a minha humanidade. Meu povo. Então, Jesus Cristo foi e falou para o Pai. Então seja feita a tua vontade, Pai. Não a minha. E daí para diante, seguiu Jesus sofrendo. Porque quando terminou a oração, quem chegou? Judas chegou. Judas chegou exatamente com soldados para prender Jesus no jardim de Getsêmani. Dali para diante começou exatamente o sofrimento. Sofrimento por causa de você, por nós. Sabe disso? Agora imagina só. Soma todos os meus erros. Os erros do irmão José, os pecados do irmão José aqui. Soma. Agora soma de toda a humanidade que está viva sobre a terra. De cada um deles, soma quantos pecados são. E daqueles que já morreram, daqueles que já partiram.
Hã? Pois é. E daqueles outros ainda, pessoas que vai nascer, crianças vão nascer, vão crescer, vão pecar ainda. E muito mais. Todos esses pecados, Jesus levou sobre si. E sem contar doenças, sem contar com as imundícias do planeta Terra. Todo tipo de dor estava sobre o Mestre. E ele levando. E sem contar que ele levou muita chicotada. Muita chicotada ele tomou. Levou sobre seu corpo. Ainda tem mais ainda colocou uma coroa de espinho sobre ele. Sobre a cabeça dele. Agora imagina aqueles espinhos entrando sobre a sua fronte. Sobre a sua cabeça. Imagina. E depois pegar uma cruz muito pesada, uma cruz que não era dele, aquela cruz era minha, a cruz era de Barrabás, a cruz era sua. Então Jesus levou aquela cruz sobre ele, e saiu arrastando no meio da sociedade, no meio da humanidade, até chegar no lugar chamado Calvário. E ali exatamente, deitou ele sobre aquela cruz, e pegou aquele escravo, aqueles pregos grandes, e colocou sobre a sua mão, e sobre a outra mão, e sobre os seus pés. Agora, por que colocou sobre a sua mão, sobre os pés, aquele escravo? Quer saber por quê? Porque eles queriam matar Jesus Cristo, queria que ele sofresse, queria que ele fosse morrendo lentamente, sofrendo naquela cruz. Sabe disso? Agora imagina só, quando estava pregado naquela cruz, e quando colocaram aquela cruz naquele buraco, imagina o impacto que deu do seu corpo naquela cruz, balançando ele para lá e para cá naquela cruz do Calvário. Imagina a dor, o sofrimento, imagina. Tudo isso por causa de mim, tudo isso por causa dos seus pecados, tudo isso por causa de você. Porque eu pequei, você pecou, eu errei, você errou, mas alguém inocentemente estava pagando um preço caríssimo por causa de você, por causa de mim. Entendeu você? Você entendeu? Então é isso. Ele estava pagando um preço caríssimo. O preço que era meu, o preço que era seu, ele estava pagando. Já que nós não tivemos exatamente, coragem de crucificar o nosso corpo, a nossa carne. E quando se fala de carne que não presta para nada, carne que só pensa em pecar, só pensa de fazer o mal, fazer coisa ruim. Não é isso? Só deseja o que não presta. Então, já que nós não crucificamos a nossa carne, então Jesus crucificou a dele no nosso lugar. Sabe disso? E depois derramou seu sangue precioso naquela cruz do Calvário para nos resgatar, para nos dar a vida com abundância, para nos resgatar da maldição, quebrar a maldição. Sabe disso? Pagar nossa dívida, que nós estávamos endividados com o diabo, por causa do pecado, do erro. Então, Jesus exatamente, ele morreu no nosso lugar. Morreu naquela cruz do Calvário para nos dar uma nova vida. Sabe disso? Para nos resgatar. Ele morreu numa sexta-feira como essa. Igualmente essa sexta-feira ele morreu. Sabe disso? Numa tardezinha ele morreu. Morreu na cruz do Calvário. Sabia disso? É desse jeito, meu amigo e minha amiga. Ele morreu numa sexta-feira como essa. Morreu para nos dar a vida. Morreu por aquele que diz que não aceita ele. Morreu daquele que blasfema dele. Morreu por aquele que diz que ele não existe. Sabe disso? Morreu por aquele que anda pecando todos os dias. Todos os dias pecando. Só para nos dar a vida. Sabe disso? Ele morreu na sexta-feira. E ao terceiro dia,
Ele ressuscitou. Então aprenda isso você, aprenda. Amém? Fica com essa mensagem. Lembra-te que a Páscoa de verdade é exatamente para simbolizar, dizer, indicar que alguém nasceu, né, e se colocou no seu lugar. Alguém sofreu no seu lugar. Alguém pagou um preço por você. Morreu por você para te dar a vida. Amém? Que Deus abençoe. Graças e paz a cada um em nome de Jesus.